Viva Voz, com Vera Magalhães. Olá, são 6h03. O Viva Voz está no ar, abrindo a semana com muita informação, todas as análises e os melhores bastidores da política e da economia. Boa noite, Carol. Oi, Vera. Boa noite para você, de novo para os ouvintes. Boa semana para todo mundo. Semana começando ainda com a polêmica das emendas e mais polêmica na disputa pela Prefeitura de São Paulo, né? Exatamente, a política bastante quente, foi um dia com muita notícia nesse assunto aqui, a gente vai trazer isso no nosso segundo bloco do Viva Voz, mas a gente abre indo direto para Brasília para retomar o fio dessa discussão aí da crise entre os poderes, porque teve novidade também hoje, o Lula se reuniu com alguns ministros, quem traz para a gente o que foi tratado é a Isa Staciarini. Boa noite, Isa. Oi, Vera, muito boa noite a você, a Carol e a todos os nossos ouvintes. Pois é, a semana já começou com bastante articulação em torno de um assunto que não terminou na semana passada. Ainda está rendendo bastante desdobramento, não só entre o Congresso e o Judiciário, mas também dentro do Palácio do Planalto, que é o impasse, a questão envolvendo as emendas PIX e também as emendas impositivas. E por que eu falei que esse assunto também interessa o Planalto, embora seja uma disputa entre o Judiciário e o Legislativo? Porque o governo precisa encaminhar ao Congresso até o dia 31 de agosto a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, que traz um panorama, né, das despesas e das receitas estimadas para o ano que vem. E é claro que essa questão das emendas também está diretamente ligada ao orçamento de 2025. Portanto, segundo algumas pessoas de dentro do Planalto com quem eu conversei, fica muito difícil olhar para as contas públicas do próximo ano sem saber se de fato o governo vai ou não poder contar com as emendas. Por essa razão, o presidente Lula, na reunião de coordenação que ele faz todo o início da semana com ministros e também líderes do governo, tratou, obviamente, da decisão do ministro Flávio Dino da semana passada, que foi referendada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. E amanhã, o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, convidou os presidentes dos poderes para um almoço no STF, justamente em meio aí a essa tentativa de encontrar uma saída negociada em torno desse impasse. Estarão presentes, representando o presidente Lula, o ministro da Casa Civil, Rui Costa. E por que vai Rui Costa e não o presidente da República? Porque Rui coordena a AGEL, que é a Junta de Execução Orçamentária, que está diretamente ligada aí à questão do planejamento das contas públicas. Também estarão presentes o advogado-geral da União, Jorge Messias, e representantes também da Procuradoria-Geral da República, além da expectativa da presença do presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, e o presidente da Câmara, Arthur Lira, ainda não deu a resposta. Traçando alguns cenários, Vera, a Secretaria de Relações Institucionais tem feito alguns panoramas e produzindo informações que têm subsidiado tanto a AGU quanto a Casa Civil. Portanto, o almoço de amanhã não vai ser só para sentar e analisar propostas e tomar decisões, porque eu ouvi de uma pessoa ligada aí à articulação do governo que é uma questão extremamente técnica para se tomar, por exemplo, um rumo no almoço de amanhã. Que a intenção é que seja uma conversa na linha do: olha, a questão das emendas precisa ser resolvida, a transparência tem que aparecer como determinado pelo ministro Flávio Dino e referendado pelo colegiado do Supremo, mas que o país não pode parar. O que governo, executivo, claro, o executivo, legislativo e judiciário podem fazer juntos
para chegar a uma solução da melhor forma possível, um meio termo, tanto para as emendas PIX quanto para as emendas impositivas. Portanto, o governo entrou no circuito do que pode ser feito até para dar transparência, mas tentar honrar aquilo que foi empenhado e também o que foi combinado, Vera. Agora, Isa, a gente viu na semana passada, logo depois do STF formar maioria para referendar a decisão do ministro Flávio Dino, né, referente às emendas, o presidente da Câmara, Arthur Lira, destravar o andamento de uma PEC que limita o poder do Supremo. Você mesma disse que ele ainda não confirmou presença nesse almoço. O que é esperado aí do presidente da Câmara nessa semana? Como é que está o clima lá na casa? Pois é, Vera, a atitude semana passada do presidente da Câmara já foi um contra-ataque, né? Já foi uma reação a essa decisão referendada pelo plenário, vale lembrar, com unanimidade. E aí o que Lira fez foi justamente destravar duas propostas que limitam os poderes dos ministros do Supremo. Uma delas muda as regras para decisões monocráticas e outra permite que o Congresso derrube decisões tomadas pelo Supremo Tribunal Federal. A disputa entre judiciário e legislativo acaba acendendo um sinal de alerta para o presidente Lula, porque o Planalto teme que essa disputa possa atrapalhar na aprovação de projetos de interesse de Lula, tanto na Câmara quanto no Senado. E justamente o governo entrou nesse circuito para colocar panos quentes, né, para arrefecer a crise e justamente fazer aquilo que o Supremo decidiu, ou seja, decisão judicial se cumpre, é uma determinação, trazer um rito com regras mais claras de transparência na execução desses recursos, mas ao mesmo tempo mostrar que essas emendas são importantes em razão do empenho que já foi feito e das diretrizes para o orçamento do ano que vem e, é claro, também agradar de alguma forma o Congresso, que não quer perder o poder de barganha política, porque é um instrumento muito importante nessa articulação, né, entre os vários atores que não querem justamente ser enfraquecidos nessa disputa por mais dinheiro, por mais recurso. Uhum. Na semana passada, após o plenário do Supremo referendar a decisão do ministro, Lira, portanto, reagiu. Eu ainda não consegui a confirmação oficial se ele estará ou não presente nesse almoço da semana que vem, mas muito possivelmente a ausência já vai ser interpretada como uma tentativa de Lira em não recuar dessas duas propostas que ele já sinalizou destravar. Lembrando que as emendas PIX suspensas pelo Supremo são de pagamento obrigatório e transferência direta aos estados e municípios. E nesse tipo de emenda, o parlamentar não precisa indicar em que o dinheiro será usado. E justamente Dino cobrou mais transparência nessa destinação. Vera. Obrigada, Isa, pelas suas informações. O presidente da Câmara está meio na encolha ali, Carol. Não está falando, ficou ali quieto depois de determinar o destravamento daquelas medidas. E o almoço, na verdade, é amanhã. Amanhã, ao meio-dia, na presidência do Supremo, foram convidados o presidente do Senado, o presidente da Câmara, o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, o AGU, Jorge Messias, o PGR, o Gonê e todos os ministros do Supremo. Então, tem aí uma representação dos três poderes, os presidentes das duas casas do Legislativo, alguns ministros, mas não tem o presidente do Poder Executivo, não vai o Lula. E isso me chamou a atenção, porque vão estar os presidentes dos demais poderes e o Lula não. Mas o que eu apurei é que foi uma combinação entre o Barroso e o Lula, chegaram a se falar. Barroso deu essa ideia e o próprio Lula sugeriu que deveriam ir os ministros e ele não, para ele não se envolver diretamente nisso, mostrar que não é uma coisa do presidente, que não tem ali uma... Não, enfim, embora o Pacheco... Uma digital, né? E o Lira já vejam a digital dele em todas as coisas, mas ele não quis se envolver diretamente nessa discussão. E aí, por isso que o convite oficial que saiu hoje de manhã
já não envolveu o presidente, já foi diretamente para esses 2 ministros que vão ser os que vão representar o executivo. Aí estranho irem todos os ministros do Supremo. Está meio desbalanceada essa mesa de almoço, mas foi assim que ficou combinado. Vamos ver, ainda não tem as confirmações, não chegaram lá no Supremo. Talvez uma defesa institucional, né, Vera? Já que teve essa reação no Congresso, o Supremo tentando mostrar unidade, né, em torno desse tema. Mas você vislumbra um acordo possível? Porque é isso, o Lira, certamente nos bastidores, não gostou nada, tanto é que destravou essa pauta, mas não fez assim uma grande declaração pública. E claro que o Congresso não vai querer abrir mão do volume de emendas e o Executivo vai pressionar por isso, ou pelo menos para atrelar essas emendas aos projetos dos ministérios, ao PAC, a projetos de interesse do governo. Não é fácil a negociação aí não, né? Não, eu acho que tem uma grande possibilidade dele nem sequer ir ao almoço, o que já vai ser um outro recado bem claro ali de que ele não está querendo pensar em acordo agora, mas também aí teria de ver quais armas ele vai ter para lutar, porque tudo bem, retaliação para os outros poderes é uma coisa, mas aí as emendas continuam suspensas no momento em que ele está definindo quem vai ser o candidato à sua sucessão. Então também não é algo muito simples. As confirmações ainda não chegaram, eu não sei nem se o Pacheco confirmou, se eles vão jogar juntos nessa, ou se cada um vai fazer a sua própria estratégia. Então tem muitas coisas para a gente saber aí. Aguardem cenas dos próximos capítulos aqui no Viva Voz. Mas a gente muda um pouquinho de assunto da política para a economia. Também um assunto que anda emocionante, porque anda uma montanha-russa. O Gustavo Ferreira está aqui com a gente, editor assistente do Valor Invest, nosso colunista. E agora, depois da segunda sangrenta, a gente tem a segunda de recorde do Ibovespa. É isso? A máxima histórica do Ibovespa. Explica pra gente, Gustavo. Uma hora cai, outra hora sobe. O que está acontecendo? Pois é, Vera. Boa noite para você. Boa noite pro ouvinte. Você tocou num ponto que eu acho que é legal, né? Falar dessa montanha-russa. Porque eu acho que a gente, olhando para um passado recente, a gente entende o que está acontecendo no presente, né? Então eu vou voltar aqui pro último recorde do Ibovespa, que foi no penúltimo pregão do ano passado, ali na altura dos 134 mil pontos, agora atingida quase a altura dos 136 mil. Ao longo do pregão chegou nisso, mas depois voltou um pouquinho, recorde ainda assim. Naquele recorde, tinha uma expectativa de que os juros nos Estados Unidos começariam a cair em março desse ano. O ano começou com frustração atrás de frustração, dados mostrando que não seria possível essa queda de juros nos Estados Unidos. E a Dinheirama, que tinha sustentado o recorde no ano passado, passou a se mandar do Brasil, em paralelo também com as incertezas locais que a gente conhece muito bem, fiscal. Teve também o presidente Lula batendo bastante no presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Então essa somatória de juros mais altos nos Estados Unidos por mais tempo e risco mais alto no Brasil fez com que esses dólares que entravam passassem a sair. Chegamos em junho, meados de junho, mais precisamente no dia 17 de junho, no vale do Ibovespa nesse ano, com perdas acumuladas de mais de 11%. Daí em diante foi se formando, então, uma certeza no mercado, que os juros nos Estados Unidos vão, enfim, mas não falha, começam a cair. Vamos ver se vai mesmo, é o que o mercado está apostando 100%. A dúvida agora não é se os juros nos Estados Unidos vão de fato cair em setembro, mas a dose, se a partir de 0,25 ponto por vez ou meio ponto percentual por vez. Mas essa perspectiva, então, de menos juros nos Estados Unidos virou a chave, fez a renda fixa americana perder um pouco de atratividade, devolvendo, então, atratividade a mercados como o brasileiro. Em paralelo com isso, e a gente tem uma penada forte nos últimos pregões, 10 pregões, com 9 altas, só o último foi de alta. Em paralelo a isso, a gente tem uma situação curiosa no mercado, que é uma perspectiva se formando de mais juros no Brasil, o que, em tese, deveria tirar a atratividade da Bolsa, mas o ouvinte deve se lembrar que eu falei de risco também. A sensação de risco diminuindo justamente por causa dessa alta de juros, porque o Banco Central vai passando uma ideia no mercado de que a nova gestão, que será majoritariamente nomeada pelo presidente Lula a partir de 2025, vamos ver se é isso mesmo, parece que vai ser com Galípolo, atual diretor de política monetária, à frente, então, agora da presidência do Banco Central. Essa gestão seria capaz, mesmo com os ataques que a gente veio acompanhando, as críticas que a gente veio acompanhando ao nível de juros,
de subir juros se julgar necessário. Afinal de contas, já temos 4 dos 9 votantes indicados pelo governo e a turma está com um discurso coeso, deixando bem claro que há 2 possibilidades: manter os juros onde estão ou subir. E tem pesado bastante a tinta nesse subir. O mercado já contando com uma alta dos atuais 10,5% para, quem sabe, 12% de juros no começo do ano. Já começou a ser um pouco captado na pesquisa Focus, publicada hoje, Vera. Ô Gustavo, diante desse cenário todo aí que você está traçando, né, um otimismo maior em relação a esse pouso suave da economia americana, também um otimismo na transição aqui no comando do Banco Central, podemos ter dias mais tranquilos aí no mercado financeiro daqui para frente? Claro que é um exercício de futurologia, mas a tendência é essa? Pois é, parece uma cena... É bem semelhante à cena do ano passado que a gente viu aqui na Bolsa, né, Carol? Boa noite para você também. A gente viu uma sangria desatada também no ano passado, nos primeiros 6 meses do ano, também com dúvidas relacionadas aos juros dos Estados Unidos, também com dúvidas relacionadas à política econômica brasileira, naqueles primeiros 6 meses, também com ataques do presidente Lula à presidência do Banco Central, ataques que foram cessados, tinham dúvidas sobre meta de inflação que foram sanadas, e a partir daí, com uma estabilidade maior nas perspectivas de juros nos Estados Unidos e uma estabilidade maior também aqui no Brasil, foi aberto, então, esse campo para o apetite por risco aumentar aqui no Brasil. Mas tem as incertezas fiscais, né, Carol? A gente tem que, talvez, acompanhar como vai ser a entrega dessas metas fiscais estabelecidas pelo governo. Hoje já teve fonte do governo falando que, ok, a gente vai entregar a meta, mas talvez no limite, é já o que o governo oficialmente projeta. E esse no limite para esse ano pinta um cenário de dificuldade também para os anos seguintes. Afinal de contas, reformas na ponta do gasto não estão sendo feitas e a conta não fecha, né? E ao não fechar, problemas podem começar a acontecer ao longo desses próximos meses no que diz respeito ao fluxo de bolsa aqui no Brasil, Carol. Agora, o Galípolo tem falado bastante, né? Hoje mesmo voltou a dar declarações, deu declarações na semana passada, isso mesmo antes de ser indicado. Isso tem sido bem visto porque ele acalma ou parece alguém sentando na cadeira antes da hora, Gustavo? Tem sido bem visto, Vera. Eu ouvi de algumas fontes de mercado dizendo que o mercado muitas vezes ele prefere uma certeza, seja ela qual for, a incerteza. Ou seja, às vezes não é uma certeza ruim. Aos olhos do mercado, o Galípolo não é visto como uma certeza ruim caso venha de fato assumir o Banco Central, porque o mercado também vem em perspectiva. Eu acho que considera ali entre as possibilidades e entre as figuras da área econômica ligadas ao governo, seria alguém que teve uma vivência de mercado, depois começou a ir mais para a política, mas que fala o linguajar do mercado. E o Galípolo tem falado o linguajar do Banco Central de uma maneira até replicando ali falas do Roberto Campos Neto, né? Então, e pisando nesse ponto, né? Somos um time coeso. Então, essa coesão e essa coerência cai ao gosto do mercado, de novo, ainda que se subam os juros a ponto de aumentar o apetite por risco no Brasil. Muito obrigada, Gustavo Ferreira, sempre aqui explicando o vai e vem dos mercados para a gente, o que rege isso, os bastidores. E ainda vai ter muito assunto, volta aqui com a gente em outras ocasiões. Até já. Só chamar que eu tô de volta e convido o ouvinte também a dar um pulo no valorinvest.com. É isso, até mais. Tchau. A gente continua falando de BC, de economia, porque o BC está aumentando aí, apertando os parafusos no controle das criptomoedas, da segurança desse ativo. Quem vai trazer as informações para a gente é a Samantha Klein. Boa noite, Samantha. Carol e Vera, boa noite. Olha, é o BC e a Receita Federal aí que pretendem lançar ainda neste ano um programa para aumentar o controle sobre a comercialização das criptomoedas, a exemplo do Bitcoin no Brasil. Na semana passada, integrantes do governo se reuniram com corretoras de criptoativos que operam no Brasil, e a ideia do governo é lançar uma regulamentação dessas operadoras estrangeiras que, claro, têm clientes
residentes aqui no Brasil, a semelhança daquilo que foi feito com as comprinhas internacionais via gigantes do e-commerce, ou seja, é fazer um remessa conforme. Essa informação foi revelada mais cedo pelo jornal O Globo, também confirmada pela CBN. Nessa reunião, o fisco mencionou a necessidade de regulamentação do mercado de criptoativos para atender aos padrões internacionais. Mas é claro que com isso também o governo pretende arrecadar mais. A equipe da Receita, inclusive, estabeleceu um grupo de trabalho para o tema ainda no mês de junho. De acordo com o fisco, a exemplo do que ocorreu com empresas como Shein e Shopee, parte da ação vai consistir em incentivar as corretoras estrangeiras a abrir empresas, escritórios aqui no Brasil, o que hoje não é uma obrigação. E quem não participar dessa programação de regularização vai ter uma fiscalização mais dura por parte da Receita Federal e também do Banco Central. Eu conversei agora há pouco com o diretor de novos negócios do mercado Bitcoin, que é uma empresa que atua com os criptoativos aqui no Brasil, que tem essa regulamentação, essa informação, esse fluxo com a Receita Federal e também com o Banco Central. E o Fabrício Totter pondera que a ideia agora é nivelar o campo de jogo. Seja para operações locais ou internacionais, mas existe esse reporte, né? A gente apresenta esses dados à Receita, né? Tanto as transações realizadas mensalmente, quanto as posições de fechamento de final de ano, que até facilita a declaração de imposto de renda dos indivíduos. Acontece que as internacionais, elas não se veem obrigadas, elas não enxergam que elas têm essa obrigação por não estarem registradas no Brasil, ainda que os clientes brasileiros operem, né? O que acontece é que os clientes deveriam voluntariamente oferecer essas informações à Receita, mas a gente sabe que no final do dia a maior parte dos clientes acaba não fazendo esse registro e a Receita fica sem ter essa informação. Vera, eu também consultei o relatório do Banco Central sobre essas transações internacionais e no ano passado os residentes do Brasil compraram nada menos que 11 bilhões e 700 milhões de dólares em criptoativos e nesse ano o número não está muito aquém não, viu? Vai superar rapidinho, porque entre janeiro e maio já foram mais de 7 bilhões e 300 milhões de reais. Essas plataformas estrangeiras recebem reais dos investidores e fazem a conversão do dinheiro em outras moedas, para que esses recursos sejam então enviados ao exterior para aquisição das moedas digitais. E aí é nesse fluxo que a Receita quer ter um maior controle. Com vocês. Perfeito. Muito obrigada pelas suas informações, Samanta. A gente vai para o intervalo, depois Repórter CBN. Voltamos já com Viva Voz. Estamos de volta com o Viva Voz. Antes de falar de eleições, eu tenho só uma informaçãozinha sobre a notícia que a gente deu antes, né, do almoço entre representantes dos três poderes, confirmada a ida do presidente da Câmara, Arthur Lira, e do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Uma fonte me confirmou aqui que os dois irão, portanto, ao almoço promovido pelo presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, que também contará o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, ministro-chefe da AGU, o Jorge Messias, e os ministros do próprio Supremo. Foram chamados os 11, falta ainda a confirmação dos ministros Nunes Marques e André Mendonça. Agora sim, solta a vinheta aí que a gente vai falar de eleição. CBN, eleições 2024. Já está com a gente aqui no estúdio Guilherme Muniz, de volta. Muniz, boa noite para você. Como é que foi esse debate aí? Debate com poucos candidatos e uma novidade na estratégia aí de três dos principais oponentes aqui em São Paulo, né? É isso, Vera. Boa noite para você. É um debate que foi diferente aí em relação aos outros, porque o foco acabou ficando muito no fato de que três dos principais candidatos, inclusive, não foram ao debate. Ricardo Nunes, o atual prefeito do MDB, Guilherme Boulos, do PSOL, e José Luiz da Atena, do PSDB, desistiram de participar como uma estratégia para fugir ali dos ataques e da forma como outro candidato
participa dos debates, que é o Pablo Marçal, do PRTB, e a ausência deles acabou gerando algumas críticas daqueles que participaram do debate e também críticas da organização, da Revista Veja e também da ESPM. O próprio Pablo Marçal, que eu mencionei há pouco, disse que os três não eram homens de verdade. Tabata Amaral, do PSB, que também participou, ela também junto com Pablo Marçal e Marina Helena, do Novo. Tabata Amaral chamou os oponentes de covardes e Marina Helena de fujões. Ela, inclusive, usou daquele expediente de escrever uma palavra na mão e mostrar ali, que era exatamente esse adjetivo. Foi um encontro, então, marcado também, Vera, por uma dobradinha entre Marina e Marçal. Isso ficou, inclusive, bem evidente logo no começo ali do debate, quando o ex-coach teve a oportunidade de fazer uma pergunta para a candidata do Novo, e foi assim que ele se saiu. Marina, fale o que você quiser no seu tempo. É até um expediente que já foi usado, né, no debate de 2000 aqui pelo ex-presidente Collor, também abriu mão de fazer qualquer tipo de pergunta. E aí, nesse cenário de dobradinha desses dois candidatos, sobrou para Tabata Amaral a tentativa de tentar confrontar esses candidatos. O clima foi menos agressivo em relação aos outros debates, mas ainda assim com poucas propostas entre os três que estiveram por lá. Ao ser questionado, por exemplo, sobre insegurança alimentar, Pablo Marçal se recusou a responder. A gente tem aqui o Felipe Sabará, que coordena o plano de governo do Marçal. Enquanto era secretário do Dória, homem forte do Dória, Felipe Sabará propôs distribuir ração para alimentar as pessoas mais pobres. Então, minha pergunta é, você concorda ou não em distribuir ração para as pessoas mais pobres? A segunda pergunta que vai ser respondida no Pablo Marçal 1. Bom, depois do debate, Marçal disse que Tabata é imatura e que teria tempo de estudar propostas por não ser casada. Ela é uma mulher brilhante, a que mais estuda aqui, tem que assumir. Ela estuda demais. Não tem um marido, não tem filho, não tem problema, dá para estudar. Marina Helena tentou, por outro lado, Vera, nacionalizar um pouco o debate. Ela disse que o maior problema do país é a censura e pediu, inclusive, o impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, portanto, um assunto que não é ligado diretamente à prefeitura, né? E depois do evento, ela disse que foi atacada por Tabata Amaral. Fez questão de falar da minha história, de fazer ataques pessoais à minha história, da minha família. É uma tristeza. Ela quis dizer que a minha história não é real. E eu precisei contar a minha história. Ela falou isso. Uma pessoa que diz que não sabe o que é a periferia. Eu sei muito bem o que é a periferia. Trazendo aqui um contexto, né? Marina Helena, ela é filha do ex-ministro da Previdência, Sérgio Cutolo dos Santos, mas ela conta ter morado em periferia e numa praia de pescadores com a mãe em São Luís, anos antes do pai, que já morava em Brasília, assumir de fato como ministro. Tabata Amaral, por sua vez, afirmou que se sentiu atacada pela candidata do Novo ao ouvir críticas aos cobradores de ônibus, que é exatamente a profissão do pai dela, Tabata. Os candidatos ausentes justificaram ali também a desistência, eles citaram o nível dos dois últimos encontros e reclamaram também da quantidade de debates que estão marcados. São mais de 10, uma média de mais de um por semana. Nesses debates tem acontecido tudo menos aquilo que seria o objetivo, que é debater a cidade. Participarei dos debates que tenham regras que garantam que você vai poder discutir a cidade. Palhaçada, onde você não ouve propostas nenhuma, não me interessa participar desse tipo de debate. É isso, Vera. No horário do debate, Ricardo Nunes participou de um evento sobre segurança alimentar, Boulos fez gravações para a campanha e Datena visitou a zona leste da capital paulista. Pois é, Muniz, Carol, eu acho que é uma estratégia de risco essa de você não ir, principalmente depois de ter confirmado presença, porque dá essa chance de o cara lacrar para cima de você dizendo que você fugiu. Por outro lado, o que eles ponderam, e eu falei com a coordenação das 3 campanhas, é essa questão que você vai lá, dá audiência para o Marçal, ele promove os recortes e isso tem mais audiência do que a íntegra do debate por não ser em emissora de TV. Portanto, tem um alcance mais limitado ao site do veículo. Então, é um cálculo de risco que eles deveriam ter previsto, na verdade, antes, né? Antes da campanha, né? Agora, Vera, é o famoso se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, né? Porque, de qualquer jeito, o Pablo Marçal capitaliza, né? Se os oponentes vão ao debate, a gente já viu o que ele faz. Ele lacra e bota os cortes na internet. Se não vão, ele se coloca como esse candidato antissistema, chama os oponentes de covardes. Então, de fato, é uma situação complicada para os estrategistas de campanha, né? Quando você tem um candidato
que se recusa a debater e tumultua o debate, aí quem perde é o eleitor, né? Não consegue ouvir as propostas de ninguém. É isso que eu ia comentar. Fica sempre debatendo as polêmicas. É isso que eu ia comentar. Tanto no modelo com mais candidatos quanto com menos candidatos, no final das contas, a gente teve pouca proposta sendo aprofundada. Sim. E a eleição se aproximando agora já com a campanha valendo já, né? Exato, por isso que fica o convite aí para você participar da Sabatina do Ouvinte, que a gente tem noticiado aí a toda hora. E a CBN e o Globo e o Valor também vão fazer sabatina com os candidatos. Aí fica mais difícil usar esse expediente, porque vão ter que responder as perguntas dos jornalistas. O Guilherme Muniz volta já, na terceira hora do CBN, do Ponto Final, e a gente continua falando de eleição, porque teve novidade referente justamente ao Pablo Marçal. Quem traz aí as informações pra gente é a Malu Mões. Boa noite, Malu. Boa noite, Vera. Boa noite, ouvintes. O Ministério Público Eleitoral pediu a suspensão da candidatura de Pablo Marçal do PRTB à Prefeitura de São Paulo. O promotor eleitoral Fabiano Augusto Petean também pede a abertura de uma investigação de Marçal por abuso de poder econômico. O promotor acatou uma representação do PSB de Tabata Amaral. O MP eleitoral menciona uma reportagem do Globo que mostrou que Marçal estimulava apoiadores a divulgarem conteúdos dele com a promessa de ganhos financeiros para as contas paralelas desses apoiadores que conseguissem a maior audiência. A decisão agora cabe à Justiça Eleitoral. A CBN procurou a campanha de Pablo Marçal, mas ainda não tivemos resposta. Hoje também uma outra decisão que saiu foi a da Justiça Eleitoral de São Paulo, que concedeu direitos de respostas a favor do candidato do PSOL à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, após o Pablo Marçal acusá-lo sem provas de usar drogas. A estratégia da campanha de Boulos para minimizar o impacto eleitoral de Marçal, que utiliza provocações, vídeos virais e acusações sem provas para desgastar os oponentes, será com a judicialização. O candidato do PSOL pretende responder o rival do PRTB com ações na justiça. A ideia é conseguir direitos de resposta para desmentir os ataques, mas evitando um confronto direto. O Tribunal Regional Eleitoral avaliou que as declarações de Marçal, que vinculam Boulos ao uso de drogas, contêm injúrias e difamação, e ordenou que o candidato do PRTB publique nas redes sociais o direito de resposta ao PSOL e que também apague todas as publicações sobre esse tema em que ele faz essa alegação. Vera, Carol? Ô, Malu, você tem também apuração sobre como vai ser aí a participação dos padrinhos nas campanhas do Boulos e do Ricardo Nunes. Esse assunto aí do apoio do Bolsonaro ficou quente o fim de semana todo, né? Exato. Só começando então pelo Nunes, o atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, do MDB, ele espera, hoje o Bolsonaro já fez um vídeo em apoio a ele e ele espera visitas, agendas e comícios com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Isso apesar desse atrito que rolou no fim de semana, com o ex-presidente Bolsonaro, falando que ele não era o candidato dos sonhos, depois também fazendo um aceno a Pablo Marçal, mas a expectativa é que eles façam agendas lado a lado, que o Bolsonaro suba no palanque de Nunes e demonstre esse apoio mais direto. A primeira agenda, o plano de primeira agenda conjunta entre eles é que seja na CEAGESP, lembrando que o vice do Nunes, indicado inclusive por Bolsonaro, é Ricardo Melo Araújo. O Melo Araújo, ele foi presidente da CEAGESP, indicado por Bolsonaro lá em 2022. Ele inclusive teve uma atuação que é exaltada pela campanha de Nunes por ter mostrado ter uma gestão mais dura, algo que é criticado já pela campanha de Boulos. Já o Guilherme Boulos espera o presidente Lula em 3 atos de rua durante o primeiro turno. O candidato do PSOL à Prefeitura de São Paulo quer atrelar a imagem dele à do petista para conquistar os votos, principalmente do eleitor de renda mais baixa. Eles ainda vêem espaço para crescer nesse segmento, que eles disputam com Ricardo Nunes, que é candidato à reeleição, e
e também com José Luiz da Atena, candidato do PSDB. A primeira agenda conjunta de Lula e Boulos já está marcada para esse sábado. Os dois vão visitar o Campo Limpo, bairro onde mora o candidato do PSOL, e no mesmo dia eles também vão até São Miguel Paulista, também na periferia da Zona Leste. A CBN apurou que a campanha de Boulos espera ainda mais 2 visitas de Lula à capital paulista. O planejamento é de que o presidente visite São Mateus, na Zona Leste, com Boulos no meio do primeiro turno, e também esteja ao lado do candidato do PSOL na véspera da eleição, no começo de outubro, para encerrar a campanha de primeiro turno. Vera? Obrigada pelas suas informações, Malu. Então, com isso, a gente fecha por hoje, Carol, e amanhã tem mais Viva Vozes. É isso. Obrigada, Vera. Um beijo para você. Até amanhã. Um beijo para vocês. Ótimo ponto final. Vocês ficam com a Carol e o Guilherme Muniz. Intervalo. Voltamos já já.